Muito bem, gente, dando continuidade aqui ao nosso curso de Introdução à Neuropsicanálise. Estamos aqui na terceira aula e agora nós vamos falar sobre o sistema límbico, que é o centro das emoções. Só para vocês terem aqui uma visualização, né? Mais ou menos aí de onde se situa o sistema límbico, ok? Você está vendo aí, ó, o corte, né? Transversal do encéfalo. E aqui fica mais ou menos, aqui, né? O sistema límbico tá nessa regiãozinha aqui, ok? E você pode aí, você tem bastante material na internet disponível para você se aplicar sobre essas áreas do nosso cérebro, ok? Bom, vamos lá. O sistema límbico regula as funções executivas, ok? E a autoconsciência, as funções do lobo frontal, a expressão da emoção e do comportamento motor. O sistema límbico inteiro pode ser considerado o substrato neural para o comportamento relacionado à motivação e à emoção. Então veja que a motivação e a emoção passam pelo sistema límbico, ok? Desta forma, o sistema límbico inclui estruturas como o tálamo, o epitálamo, o hipocampo, o hipotálamo, as amígdalas, o cíngulo e a região do septo. Todas estas áreas têm sido aplicadas na regulação do comportamento agressivo juntamente com os lobos temporais. E aqui vai uma dica, ok? Faça uma lista, ok? Volta aí o vídeo um pouquinho e faz uma lista com todas essas estruturas. Vá ali no dicionário, ou vá ali na inteligência artificial, no Google, e coloca lá, ok? O que é o tálamo, o epitálamo, o hipocampo, o hipotálamo, as amígdalas, o cíngulo e a região do septo. A gente vai destacar algumas dessas estruturas aqui nessa aula, mas se você quiser fazer a sua própria pesquisa, faça, ok? Isso é fundamental, ok? Bom, o cérebro emocional, como é conhecido, o sistema límbico, é responsável por emoções como ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e tristeza, por alguns aspectos da identidade pessoal e por importantes funções ligadas à memória. Quando a gente fala de cérebro emocional, relembrando a segunda aula, onde nós falamos ali do cérebro triuno, né, de Paul MacLean, e o cérebro emocional, então o segundo cérebro, o cérebro intermediário, esse cérebro onde está o sistema límbico, né? Esse cérebro emocional é onde se encontra, ou seja, é o sistema límbico por si só. E por alguns aspectos da identidade pessoal e por importantes funções ligadas à memória, ok? É essencial para a aprendizagem e consolidação de novas informações. O hipocampo possui células extremamente sensíveis aos estímulos do meio ambiente e é responsável pelas memórias. Estados de estresse podem destruí-las, ok? Olha que interessante, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com o estresse. O estresse pode destruir células vinculadas às memórias, ok? Por isso que talvez seja isso, né? Pessoas muito estressadas tendem também a ficar muito esquecidas. Olha que interessante. Na década de 30, refletindo sobre os trabalhos de Cannon e Bard, o neurofisiologista James Papez propôs que os diversos componentes do sistema límbico mantinham numerosas e complexas conexões entre si. Assim, o neocórtex se comunica com o hipotálamo através de conexões do giro do cíngulo, formando uma região chamada de hipocampo. Essa região, o hipocampo, processa as informações recebidas do córtex e as projeta para os corpos mamilares do hipotálamo, através de uma estrutura chamada fórnix. Mais precisamente, as emoções e memórias fluem da amígdala e do hipocampo para os corpos mamilares através de fórnix, ok? Do fórnix seguem para o núcleo anterior do tálamo via fascículo mamilotâmico e do tálamo para o giro cingulado, irradiando-se para o neocórtex, colorindo emocionalmente a experiência cognitiva. Do neocórtex, esses estímulos voltam novamente para o giro cingulado, retornando à amígdala e o hipocampo. E aqui diz, né? Colorindo emocionalmente a experiência cognitiva. O aprendizado sem um envolvimento emocional, ele perde a graça. É preciso que haja um interesse, é preciso que haja um prazer, é preciso que haja uma satisfação, é preciso que haja um gozo no aprendizado. Por isso que diz aqui, não é? Tudo isso colore emocionalmente a experiência cognitiva, a experiência do aprendizado. Deste modo, é modulada a resposta emocional. Este circuito também está envolvido na formação dos sonhos e da experiência inconsciente,
De fato, a mente inconsciente não é nenhuma realidade abstrata ou conceitual, mas fisiologicamente é a elaboração da vida ou dos estímulos que ela oferece, organizados no sistema límbico hipotalâmico. Assim sendo, o hipocampo funciona como um grande banco de dados. Como a gente já disse, é onde se armazenam memórias, né? Nele são armazenados registros de todos os fatos e eventos. E essas informações ali guardadas servem para regular a atividade de várias outras partes do cérebro. A região conhecida como amígdala também trabalha na seleção de dados e ainda dispara sinais de alerta quando reconhece um perigo ou situação de ameaça. Vale lembrar que daqui a pouquinho a gente vai falar mais especificamente sobre a amígdala, tá? Esse importante personagem, essa importante estrutura cerebral alojada ali no sistema límbico, ok? O hipotálamo informa o giro do símbolo através de uma via dos corpos mamilares para os núcleos talâmicos anteriores, trato mamilo talâmico, e dos núcleos talâmicos anteriores para o giro cingulado. Papez acreditava, como hoje já se sabe, que o córtex na região límbica está seriamente envolvido nas emoções. É por isso que as lesões ou tumores nessas áreas corticais límbicas podem gerar distúrbios emocionais. Concluindo, no circuito de Papez, o hipotálamo governa a expressão das emoções. Então vejamos como, ok? As emoções sofrem impacto direto do funcionamento cerebral. No caso aqui, o hipotálamo, né? Então, às vezes a gente quer falar de emoções como algo abstrato, teórico, mas a sua justificativa funcional se encontra no cérebro humano, ok? No cérebro de todos nós. E esse funcionamento pode ser comprometido caso haja algum tipo de lesão nas áreas corticais límbicas, ok? Bom, o hipotálamo, o que é isso, gente? Um importante centro coordenador das funções cerebrais é o chamado diencéfalo, uma região formada pelo tálamo e pelo hipotálamo. O primeiro consiste em uma massa cinzenta que processa a maior parte das informações destinadas aos hemisférios cerebrais. É uma grande estação de elaboração dos sentidos. O hipotálamo, por sua vez, regula a função de abastecimento do sistema endócrino e processa inúmeras informações necessárias à constância do meio interno corporal, a homeostasia. Coordena, por exemplo, a pressão arterial, a sensação de fome e o desejo sexual. Olha que interessante. Veja como tudo isso passa pelo que acontece no hipotálamo. A pressão arterial, a sensação de fome, o desejo sexual. A importância do hipotálamo, pode-se dizer, é inversamente proporcional ao seu tamanho. Ocupando menos de 1% do volume total do cérebro humano, o hipotálamo contém muitos circuitos neuronais que regulam aquelas funções vitais que variam com os estados emocionais, como, por exemplo, a temperatura, os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a sensação de sede, de fome, etc. O hipotálamo controla também todo o sistema endócrino através de uma glândula localizada em seu assoalho, que é a hipófise. Desse modo, o hipotálamo é um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio orgânico interno, a homeostasia, ok, gente? Bom, pode acontecer algumas disfunções aí que podem, de alguma maneira, prejudicar o funcionamento cerebral e logicamente, vai afetar também o funcionamento emocional quando a gente fala de sistema límbico, ok? Então vejamos aqui algumas disfunções, né, dessas partes do cérebro. Disfunções do lobo frontal, ok? Daquilo que se aloja nessa parte frontal do cérebro, né? As disfunções que podem ocorrer aqui. As anormalidades do lobo frontal estão associadas com esquizofrenia, distúrbios da atenção, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de humor. Tudo isso vinculado a disfunções no lobo frontal. As disfunções do lobo temporal, né, são aquelas que comprometem comprometimento do lobo temporal dominante, né? Vamos lá. A euforia, alucinações auditivas, os delírios, as anormalidades do lobo temporal não dominante. Quais são? A disforia, a depressão, a irritabilidade e o afeto inadequado. Aqui nós temos aqui, ó, só para a gente poder localizar, né? O lobo frontal, aqui ó, temos o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital, né? Os 4 lobos cerebrais aí, tá vendo? Tudo organizadinho aqui nessa figura, mas você pode, como eu já disse, achar aí figuras mais explícitas, né?
e até mesmo recursos audiovisuais que podem te ajudar nessa compreensão. Bom, o lobo occipital, que está associado à visão e à memória visual, está envolvido com a integração da emoção, né, e do símbolo, ok? O centro das emoções. Participa também da reação emocional à dor e da regulação do pensamento. Envolvidos no fascículo prosencefálico medial, que é o local da recompensa e onde acontece o processamento de experiências prazerosas e de recompensa. O sistema mesencefálico periventricular, o local da punição, é a vida primária, é a via primária da inibição das funções emocionais, cognitivas e hormonais ou punição no cérebro. Então, gente, tudo tem o seu lugar no cérebro humano, ok? Nenhuma dessas atividades, que a gente muitas vezes considera puramente emocionais e sem uma base, sem um fundamento biológico, todas elas têm a sua explicação neurofisiológica, ok, gente? Bom, o córtex pré-frontal, considerado uma formação recente na evolução das espécies e a sede da personalidade e da vida intelectiva, modula a energia límbica e tem a possibilidade de criar comportamentos adaptativos adequados ao tomar consciência das emoções, ok? Bom, na ausência desta parte do córtex, as emoções ficam fora de controle, são exageradas e persistem após cessar o estímulo que as provocou, até que se esgote a energia nervosa. E é interessante que a gente vê muitas vezes as pessoas descompensadas, né, descontroladas nesse aspecto emocional, e muitas das vezes nós queremos dar uma explicação apenas fisiológica para o fato. Mas existem, como a gente está falando desde o início desse curso, comprometimentos neuronais, comprometimentos cerebrais, ok? Neurais, que vão estar aí por trás de todas estas questões, ok? E aqui chega a dizer que, na ausência desta parte do córtex, as emoções ficam fora de controle, são exageradas e persistem após cessar o estímulo que as provocou, até que se esgote a energia nervosa desencadeada por essas emoções. Por outro lado, né, o sistema límbico, através do hipotálamo, pode exercer um efeito supressor ou inibidor sobre o neocórtex, inibindo momentaneamente a cognição até o tônus muscular tônico, como se observa nas fortes excitações emocionais. Ok, gente? Bom, e aqui a gente vai falar sobre um importante personagem que são as amígdalas. Sabe o que, aliás, a amígdala, né? A amígdala. O que é a amígdala? É uma pequena estrutura em forma de amêndoa, situada dentro da região antero-inferior do lobo temporal, se interconecta com o hipocampo, os núcleos septais, a área pré-frontal e o núcleo dorso-medial do tálamo. Essas conexões garantem seu importante desempenho na mediação e controle das atividades emocionais de ordem maior, como, por exemplo, a amizade, o amor, a afeição, nas exteriorizações do humor e principalmente nos estados de medo, ira e na agressividade. A amígdala é fundamental para a autopreservação por ser o centro identificador do perigo, gerando medo e ansiedade, colocando o animal em situação de alerta, aprontando-se para se evadir ou lutar. Em humanos, a lesão da amígdala faz, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vinda de fora, como a visão de uma pessoa conhecida. Ele sabe que está vendo, quem está vendo, mas não sabe se gosta ou desgosta da pessoa em questão. E voltando a essa questão da amígdala e do poder que ela tem, apesar do seu tamanho, né, e da influência que ela causa nas nossas emoções, a partir do momento que é ela quem gera esse alerta em relação a perigos, em relação a situações perigosas, gerando medo, pavor, ansiedade e outras questões aí relacionadas às emoções, por exemplo, a agressividade. Nós temos um estudo bem interessante que se encontra aí na internet, em vídeos no YouTube, se eu não me engano, da History Channel, que fala até sobre o treinamento que acontece na Marinha Americana, exatamente objetivando o controle dessa reação amidalar, por assim dizer, né? Então, para que os soldados ali formados tenham esse controle sobre as suas reações. Porque aqui está falando exatamente disso. Diante do perigo, como nós agimos. Diante do perigo, qual é a nossa reação predominante? E isso pode nos comprometer até a nossa vida. Se a gente tiver uma reação mais controlada, por assim dizer, não necessariamente nós vamos colocar ninguém em risco e nem mesmo vamos nos colocar em risco. Então todo esse estudo é objetivo, é prático também, não é só teórico, ok, gente?
Bom, os hemisférios cerebrais são responsáveis pela inteligência e pelo raciocínio, participando ainda das emoções. Geralmente o hemisfério dominante de uma pessoa ocupa-se da linguagem e das operações lógicas, enquanto que o outro hemisfério controla as emoções e as capacidades artísticas e espaciais. Em quase todas as pessoas destras e em muitas pessoas canhotas, o hemisfério dominante é o esquerdo, ok, gente? O esquerdo. Tá? Lateralização cerebral. Cada hemisfério tem suas próprias áreas de especialização mental. Vamos identificar isso aqui também, que é importante, tá? Bom, a lateralização cerebral do hemisfério esquerdo, que geralmente é o hemisfério que está relacionado à questão da linguagem e das operações lógicas, né? O hemisfério esquerdo. As funções verbais e racionais processam a informação de maneira analítica, sequencial e linear, ok? Isso sob o comando do hemisfério esquerdo, ok? Bom, lateralização cerebral do hemisfério direito. As funções percepções subliminares, analógicas, processam as informações de maneira sistêmicas, processam as funções artísticas de forma global e emocional. Então, o lado direito, poderia-se dizer, como dizem alguns especialistas, é o lado colorido do cérebro, né? O lado direito, enquanto que o lado esquerdo é o lado cinza do cérebro. Interessante isso, né? O cérebro está encarregado de receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo. E aqui nós temos aqui, ó, essa imagem, ok? E aqui o lado esquerdo, o lado direito, né? E aqui, por exemplo, no lado... Oh, meu Deus, eu me enrolo com essa questão de direita e esquerda aqui, gente. Né? Nós temos aqui no lado esquerdo os cálculos matemáticos, a escrita, a fala, as preferências motoras lateralizadas, a leitura, a identificação de objetos e animais, a compreensão linguística, as relações espaciais qualitativas. Já do lado direito, ok? Nós temos a prosódia, né? A compreensão musical, a compreensão prosódica, o reconhecimento